Dá um beijo, professor Gilson Catarino, muito bom te receber. Eu morro de medo de me mexer, sei lá. É mesmo? Não. Não, fica tranquilo. É diversão, qualidade de vida. Quando eu era dança. mais jovem, eu tinha uma dança meio esquisita, Tinha? mas não. É? Melhor deixa? Melhor não. Boa tarde, meus queridos. Que alegria começar segunda-feira com vocês. Olha, todas as fotos que nós tiramos lá no estande da TV Tarobá na Expo Londrina 2015 já estão no Facebook da TV Tarobá, tá? Então você entra lá no Facebook, pega, baixa as fotos, compartilha lá. Tem cada foto linda sua, da sua família. Nossa, muito legal, valeu a pena. E eu quero agradecer todo mundo que passou no estande. Muito, muito obrigado pelo carinho de vocês. Mas agora é a hora de aprendermos a falar e a escrever corretamente a nossa língua maravilhosa portuguesa. Eu acho linda. Aí é minha área. É a tua área, né, prof? Aí sim, dançar não é comigo, mas língua portuguesa é comigo mesmo. Vamos lá. Por falar em língua, o chefe Arthur Sal já até deu uma olhada aqui pra mim. Por falar em língua, nós demos uma missão pro chefe Arthur Sauer, que é de preparar uma língua hoje na culinária. Gosta de língua, professor Nossa, Gilson? minha mãe fazia uma língua de boi maravilhosa. É mesmo? É. Mas é raro encontrar alguém que goste de comer língua. Como minha mãe fazia muito bem, em casa era um dos pratos favoritos da família. Olha só, era incrível isso. Eu confesso, gente, que eu não gosto. Não gosto, eu tenho um preconceito com a língua do boi. Eu tenho dó da língua do boi, de comer a língua do boi. Mas o chefe Arthur falou assim, não, Lu, você vai provar a língua, você vai ficar encantado, vai levar até para casa. Eu falei, quero ver, já, tá bom? Vamos falar da língua portuguesa. Vamos então. lá. Por quê? Por quê? Porque com acento, sem acento, junto ou separado. Por quê? Por quê? Por quê? Vamos falar dos porquês. Agora, vamos colocar na tela, gente? Então, como ultimamente nós temos falado mais de escrita do que de fala propriamente dita, para as pessoas utilizarem nos seus e-mails, Verdade. nos seus textos. Então, mais uma vez, falando sobre a escrita. Certo. Então, veja aí algumas frases. Ninguém sabe o porquê de tanta corrupção. Por que esse o porquê tem acento e a juntinho? Bom, muito bem. Então, quantos porquês existem? Não sei. São 2 porquês juntos, 2 porquês separados. Certo. Então, ok. Então, na verdade, existem 2 porquês. Né? Tá. Existem 2 palavras chamadas porquê. Aquela que se escreve com acento e aquela que se escreve sem acento. Sem acento. As outras 2 junções, podemos dizer assim, é quando se une a preposição por com o que sem acento ou a preposição por com o que com acento. Então, rapidissimamente, como é que o cidadão que nos assiste pode aprender a utilizar esses porquês? Muito bem. Então, primeiro, se antes do porquê aparecer a palavrinha o, significa que esse porquê é um substantivo. Então, tem que ser uma palavra só e com acento por ser terminado em e. Como, por exemplo, acontece com café. Café. Café é uma palavra terminada em e, a sílaba tônica é a última, com acento. Entendi. Como acontece com karatê. É uma palavra só, terminada em e, a sílaba tônica é a última, tem que ter acento. Então, sempre que houver o antes da palavra porquê, ela tem que ser escrita junto e com acento. É uma regra. Tem é regra, o é regra. Hoje junto nós vamos falar, porque coloca o acento. Hoje nós vamos falar de regra. E a regra que não foi inventada por mim. Não foi. Não foi inventada por mim. É uma prof? regra que existe desde os primórdios da língua portuguesa. Tá bom. Muito bem. Se o porquê significar por qual razão, pelo qual, pela qual, se ele tiver então um significado de qual, separado, sem acento, a não ser que ele esteja no final da frase. Se estiver no final da frase, tem que ter acento, Neste separado caso, e com acento. Ninguém sabe por que há tanta corrupção. Então, você poderia substituir, poderia dizer, ninguém sabe por qual razão há tanta corrupção. Apareceu o qual, separado sem acento. Por que há tanta corrupção? Você poderia colocar, por qual razão há tanta corrupção? Separado e sem acento. Também. Não entendo os motivos por que os homens se corrompem. Eu poderia substituir o porquê por pelos quais.
Não entendo os motivos pelos quais os homens se corrompem. Separado, quando tem essa sem substituição, acento. é separado sem acento. A não ser que esteja no final de frase, que aí passa a ser separado e com acento. Então, quando eu pergunto no final da frase, é separado com? Porque aqui Com a acento. pergunta é no começo. No começo ou no meio, esteja no começo, esteja no meio, separado sem acento. Se estiver no final, separado com acento. Mas, se tiver um ou antes. Aí é tudo junto com acento. Exatamente. Por conta tudo dessa junto regrinha com aqui. acento. Por exemplo, você poderia perguntar, há tanta corrupção por quê? Há tanta corrupção por qual razão? É? E como está no final, separado Está no final, com acento. separado com acento. Agora, há tanta corrupção e ninguém sabe o porquê. Tem o ou antes, tem que ser junto com acento. Junto com acento. Tem que decorar, gente. São decoreba, regras, né, são prof? regras. São regras em que você tem que memorizar, evidentemente. A gente não gosta muito de usar a palavra decoreba, é memorização, vamos dizer melhor. Né? Tá bom. Então, apareceu o ou antes junto com o acento. Tá bom. Pode ser substituído por qual razão, pelo qual, pela qual, separado sem acento. Porém, se estiver no final, separado com acento. E, finalmente, se juntar duas orações, há corruptos, há corruptores, são duas orações, porque há dois verbos, certo, indicando explicação ou causa, junto sem acento. Aí é uma conjunção. Então, há corruptos, porque há corruptores. Está dando a causa, está dando a explicação, junto sem acento. Eu posso afirmar, professor Gilson Catarino, que se eu for fazer uma pergunta, por que o professor veio hoje? Por qual razão? Separado sem acento. Separado sem acento. E se o professor responder... Porque eu gosto muito de vir aqui junto sem acento. Junto sem acento, porque acabei de dar a causa ou a explicação. Então, quando você faz a pergunta, você quer saber por qual razão. Apareceu o qual, separado sem acento. Quando eu dou a resposta, eu falo a causa ou a explicação, junto sem acento. Se tiver o ou antes... Se tiver o ou antes, junto com acento. Junto com acento. Se estiver no final de frase, separado com acento. Ô, gente, não é tão difícil esse não, Não, hein? não é difícil, não. Né? A Fernanda Sharif, minha produtora, está falando muito fácil. Aí, ó. Muito fácil. Ela falou até que já sabia disso. Mentira, eu que inventei agora. Ela falou, não sabia não. Aliás, a Fernanda foi minha aluna, não? Não, a Fernanda e o Brasil inteiro, né, professor Gilson Catarino? O Brasil inteiro foi aluno do professor. Não, beijo. Agora quis dizer que eu sou velho. Não! Eu quis dizer que é um prazer ter aula contigo. Brincadeira. É verdade. Não, todo Muito mundo fala obrigado. assim, o professor Gilson vai no programa, eu tive aula com ele. Todo mundo fala. Muito legal. Isso é sinal de reconhecimento do trabalho. Maravilha. Né? Obrigado, prof. Eu que agradeço. Na próxima vamos ensaiar aqui. o passinho do Michael Jackson. Ai, meu Deus. Melhor não, deixa quieto, tá bom. Vamos ficar na língua mesmo, né? Não, fica não na língua do boi ou na língua portuguesa? Na língua portuguesa. Eu não sei, porque eu ainda não experimentei a língua do boi de chefe, Arthur. Certamente você apreciará. Então, tô quase... Gente, separa a língua da sua sogra. Separa a língua da sua... Não sei se vai ficar, acho que vai até a mais. Brincadeira.